nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 26 de junho de 2025, às 3 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 9 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E, bom, as notícias que nós temos hoje são dois conjuntos de notícias bem diferentes. O primeiro é que parece que vai haver um acordo sobre Gaza também. O Trump está conversando com o Netanyahu e está querendo forçar um acordo ali na faixa de Gaza também para encerrar essa operação na faixa de Gaza, né? A expectativa é que em 2 semanas esse acordo saia. Vamos entender o que é. A gente não tem muitas informações ainda sobre esse acordo, mas parece que está havendo, né, alguma coisa aqui nesse sentido. Incluiria o aumento dos acordos de Abraão. Vocês lembram que foi aquele acordo que Israel fez com os Emirados Árabes Unidos e com alguns outros países árabes para normalizar as relações e acabar com briga e todo mundo reconhecer o Estado de Israel. Enfim, pode ser que seja uma saída. Vamos ver o que vai ter nisso daí. Agora que o Irã está enfraquecido, isso pode ser uma coisa interessante, né? Outro ponto importante é que está havendo uma briga muito grande na faixa de Gaza entre aquelas famílias mafiosas que tem lá, aqueles grupos mafiosos que tem lá, e o Hamas, né? O Hamas está muito enfraquecido, praticamente acabou, de forma que esse pessoal tenha caçado o Hamas. E para piorar a situação, o Hamas matou um filho de um desses líderes, desses clãs que tem ali na faixa de Gaza, e isso fez uma revolta muito grande. O pessoal do Hamas está sendo caçado por esses clãs ali na faixa de Gaza, né? Isso não deixa de ser um desdobramento interessante para Israel. Eu só quero lembrar a vocês que essas pessoas não são boas pessoas, não, tá? Assim, todo Estado é uma máfia no final das contas, né? Bom, agora, além disso, a gente tem também muita operação israelense aqui no sul do Líbano de ontem para hoje. Esse é um conjunto de informações. O outro conjunto de informações é a coletiva de imprensa que o Pete Hegseth e o chefe do Comando-Maior americano deram, né, sobre a questão do ataque em Fordow. Eles esclareceram um monte de coisa. E olha só, eu estou convencido, eu já estava convencido que a coisa realmente tinha se destruído, Fordow completamente, né, a usina lá no Irã, completamente. Mas eu achei que foi bastante interessante a descrição deles. A gente vai explicar aqui os argumentos que eles colocaram. Por exemplo, onde a gente via 3 furinhos assim, a gente estava achando que foram 3 mísseis ali, né? Não, foi um míssil só. É porque quando o míssil entra, né, o vapor saía pelo resto. Lembra que eles usaram uma exaustão, um local de exaustão, que era justamente onde era mais fraco, né, para o míssil entrar lá e conseguir explodir lá embaixo, né? E aí os outros buraquinhos, 2 buraquinhos do lado, é o vapor de exaustão saindo no momento que o míssil estava entrando lá, ou seja, faz sentido, tá? Eu acho que realmente destruiu completamente lá. Vamos ver esses argumentos. Essas notícias foram sugeridas por Sou Judeu Sim e Daí, Janja é agente da CIA e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos à primeira parte da notícia, que é o primeiro grupo de notícias, que é: olha só, o Netanyahu e o Trump parece que estão discutindo um acordo para a faixa de Gaza, né? A ideia seria, em 2 semanas, expandir os acordos de Abraão e resolver o problema da faixa de Gaza. A gente não tem nenhum detalhe ainda sobre como seria isso, se teria devolução de reféns, o que aconteceria com o Hamas, quem controlaria a faixa de Gaza, não temos nenhuma informação. Só que o Trump e o Netanyahu estão conversando. Aparentemente estão conversando. O Trump agora todo empoderado, né, tá mandando ver, né? E o Netanyahu deu uma declaração que, assim, ele não disse que vai haver acordo, mas ele disse, assim, indiretamente. Olha só o que ele disse aqui: nossa tradição ensina, o Senhor dá força a seu povo, o Senhor abençoa seu povo com a paz. E nós lutamos com força e ganhamos sobre o Irã. Essa vitória criou uma real oportunidade de expandir o círculo da paz. Nós estamos buscando isso com determinação. Juntos vamos trazer nossos reféns para casa, derrotar o Hamas, e agora temos uma rara oportunidade. Nós não podemos perder essa oportunidade, nem um dia pode ser perdido. Deu a entender que pode ser que os outros países árabes estejam oferecendo alguma coisa. Não, vamos todo mundo assinar o acordo de Abraão com Israel, todo mundo reconhecer Israel e acabar com essa brincadeira. Em troca, Israel meio que faz alguma coisa lá com o Hamas para não destruir completamente a coisa, encerra. Não sei, eu estou sugerindo aqui, a gente não sabe ainda qual é esse acordo que está sendo negociado, mas é uma boa notícia, pode ser que essa guerra chegue ao final, também a guerra de Israel com o Hamas, né?
Por enquanto, a coisa não está fácil não, tá? Porque ali em Khan Yunis, uma briga muito grande surgiu entre as milícias do Hamas e uma família lá desses grupos, né? Tem vários clãs lá dentro da faixa de Gaza, tá? Que são pessoas que fazem contrabando, que fazem, né? São criminosos também, são máfias também, né? Mas pelo menos não são máfias anti-Israel. Então, assim, uma máfia um pouco menos pior, né? Só que como o Hamas, infelizmente, matou um dos filhos de uma dessas famílias, né? Parece que está tendo uma grande briga ali, né? Aqui, ó. A Abu Sayed, que seria a família que teve o filho morto nessa história, e outros clãs de Gaza fizeram uma marcha hoje em Gaza. Aqui, pô, é bastante gente, cara. A galera lá é poderosa, aqui, ó, prometendo vingança contra o Hamas depois que matou um dos filhos do Abu Sayed, né? Abu, se não me engano, é pai, né? Então ele deve ser o patriarca da família, o Zayed deve ser o patriarca da família, e o pessoal lá não tá enfrentando o Hamas. De novo, é bom isso daí? Eu não sei dizer se é bom, cara, porque é complicado, mas talvez seja menos pior realmente esse tipo de coisa, né? Aqui, ó. O clã Barbá e o Hamas também começaram a ter brigas também na região de Mauazi e Khan Yunis em resposta aos ataques dos operativos do Hamas no Hospital Nasser. Então aqui a gente está falando de uma outra família, o clã Barbá, que também está brigando com o Hamas. Então, ou seja, vários clãs ali na faixa de Gaza estão brigando com o Hamas, porque o Hamas, houve uma época que o Hamas era a polícia da faixa de Gaza, né? Era o governo da faixa de Gaza, ele combatia essas outras máfias e coisa e tal. Só que agora o Hamas está tão enfraquecido que o pessoal tomou conta ali, né? Metralhadoras e coisas, esse pessoal atacando o Hospital Nasser, porque lembra, por que Israel faz operações próximo de hospitais na faixa de Gaza? Porque os hospitais são usados pelo Hamas para se manter, né? Então, na verdade, são bases do Hamas. Agora, esse outro grupo, o clã Barbá, ele também está entrando lá nesse hospital justamente porque, né, tem que atacar o Hamas, não tem alternativa, né? Pelo menos 20 pessoas foram mortas ou feridas, 3 ambulâncias e 3 veículos foram danificados, e a entrada do hospital está completamente destruída, né? De novo, de quem que é a culpa disso daqui? A culpa é do Hamas, de usar o hospital como local de base de operações, né? Bom, mas continuam também os ataques israelenses ali na faixa de Gaza. Teve um ataque grande aqui contra a cidade de Gaza e o campo de Jabalia. Aqui dá para ver aqui realmente uma nuvem grande aqui atacando, Israel atacando algum esconderijo do Hamas ali na região, né? Bom, continuam a questão da distribuição de comida lá na faixa de Gaza, continua a complicação toda aqui, e rumores sobre a parada da ajuda não chegaram em Gaza, ou seja, ainda continua entrando caminhão aqui na faixa de Gaza. Tem gente falando que parou a ajuda humanitária em Gaza e não parou não, continua a ajuda humanitária em Gaza sim, né? Bom, falando um pouco sobre o fim da guerra lá com o Irã, né? Um C-130 da Força Aérea Israelense foi visto sobrevoando a Síria, bem baixinho aqui, num deserto a uma altitude baixa, né? Aparentemente não faz sentido ser um avião de carga de alguma coisa, provavelmente ele está extraindo os agentes israelenses do Irã. Então o mais provável, que é mais de um, né? Tem mais de um avião aqui, ou seja, o mais provável é que os agentes israelenses que estavam no Irã cruzaram a fronteira, talvez com o Iraque ou alguma outra coisa. Israel foi lá, pegou eles, está trazendo de volta para Israel. Sucesso muito grande, né? Que provavelmente estão transportando as forças especiais do exército israelense, do Mossad, que estavam no Irã, ou em alguma base mais avançada na Síria, né? Então, eu tenho uma forte suspeita, segundo diz o Cairo aqui, que a Síria permitiu o uso secreto das suas bases militares ali no deserto por Israel para evacuação e extração dessas forças. É o que o pessoal está suspeitando, né? Que bom que esse pessoal voltou para Israel são e salvo, né? Bom, e curiosamente, teve uma tentativa de assassinato em Teherã, tá? Isso aqui a gente não sabe muito bem quem que fez, se foi Mossad, se foi briga interna lá no poder lá do Irã, né? Porque lembra, agora que o poder central do Irã está meio enfraquecido, não seria estranho surgirem brigas lá entre facções políticas lá no Irã e alguém tentou assassinar alguém aqui. Isso aqui não foi míssil, não foi drone, não, tá? Foi tentativa de assassinato, botaram uma bomba lá, explodiram a bomba na casa do cara, né? Ou seja, mais uma vez, essa operação israelense foi um sucesso enorme. Está aqui a lista de 30 generais iranianos
mortos, segundo o chefe do exército. A gente está falando aqui de generais iranianos, não estamos falando da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Aqui, porque lembra, né, o Irã tem duas estruturas militares independentes. Tem o exército do Irã, as forças armadas do Irã, que já existia há muito tempo, e quando os ayatolás tomaram o poder lá em 79, eles criaram a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que hoje é maior do que o exército. Então isso daqui são só os generais do exército que foram mortos, generais, que foram mortos nesse ataque israelense. Então realmente impressionante aqui a força disso, né? Então, ou seja, isso aqui conclui a nossa primeira parte, que é essa parte do que está acontecendo ali em Gaza. A gente tem uma expectativa agora de que a guerra na faixa de Gaza também chegue ao final, né? Agora, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a reunião do Reg7, e é o assunto nosso principal. Hoje pela manhã, mais cedo, teve uma reunião lá no Pentágono, né, uma coletiva de imprensa, em que o Pete Hegseth, que é o ministro da Defesa lá dos Estados Unidos, secretário da Defesa que eles chamam lá, né, ele falou sobre a situação de Fordó para garantir para a imprensa que... Primeiro ele criticou muito a imprensa, falou como é que vocês têm coragem de ficar desacreditando o trabalho dos bravos soldados americanos e não sei o que lá. A vontade que vocês têm de criticar o Trump é tão grande que vocês ficam falando um monte de merda e coisa e tal, então acabam ofendendo os soldados que arriscaram a vida para isso. Enfim, fez lá um discurso bacana. Agora, assim, em termos de informação mesmo, porque no final das contas, meu amigo, eu entendo, eu acho que é realmente chato desacreditar os soldados e coisa, mas e aí, destruiu mesmo ou não destruiu, né? Em termos de informação, ele trouxe, foi ele e o general Hazim Kane, que é o chefe do Estado-Maior das forças americanas, foram os dois que falaram, e contaram também sobre a defesa da base americana no Catar, né? Que eles tiraram a maior parte das coisas de lá, mas ficou um grupo lá para proteger a base, um grupo de pessoas jovens, entre 21 e 28 anos, que foi responsável por apagar os mísseis que vieram do Irã e conseguiram detonar todos eles, muito bacana, né? Pois bem, aí das coisas interessantes que foram ditas na reunião, né? É lógico, eles disseram que acabou mesmo, foi destruído, foi obliterado Fordó, não tem nenhuma chance de ter qualquer coisa lá funcionando. Eles disseram aqui, não existe ninguém em Fordó nesse momento, ninguém consegue entrar em Fordó. O programa nuclear do Irã foi destruído, desmantelado, arrasado, né? Escolha o termo que você quiser. O reporte de inteligência que foi vazado é porque alguém queria dizer isso, que isso era uma falha e coisa e tal, né? Enfim. E uma coisa interessante que eles colocaram, né? A gente viu 3 furinhos, 3 furinhos aqui, 3 furinhos aqui. E agora a gente fica sabendo, eles explicaram isso, que não, que na verdade aquilo ali foram um furo só de cada lado. Os outros 2 é porque justamente eles atiraram onde era a exaustão, né? Para ser o caminho mais fácil de chegar até as centrífugas lá embaixo. Então, como eles jogaram a bomba ali, os gases superaquecidos acabaram criando, né, acabaram vazando no resto da coisa e daí abriram esses 2 buracos aqui. Aqui já tinha um furo mesmo de ventilação, mas foi esse furo que a bomba entrou, ou seja, foram 14 bombas no total, 12 só aqui em Fordó. E se são 2 buracos, a gente vai imaginar que foram 6 mísseis. Os 6 foram neste mesmo buraquinho aqui. Não teve... Aí ele explicou, né? Porque isso daqui tinha uma grande capa de concreto em cima. Então tinha um teto de concreto em cima. Aí o primeiro míssil que eles lançaram foi exatamente para destruir essa capa de concreto. Então o primeiro míssil provavelmente não foi penetrante, foi só para chegar ali e explodir essa capa de concreto. No que expôs o sistema de ventilação, aí os outros mísseis todos foram para entrar por ali e destruir a instalação lá embaixo, né? E que, segundo os soldados, eu fico me perguntando, pô, ninguém gravou isso não? Não teve filme disso, porque segundo eles estavam dizendo, os pilotos reportaram que foi um brilho enorme, que realmente muita coisa queimou lá, a gente viu muita coisa pegando fogo, né? E o pessoal lembra que urânio pega fogo, tá? Urânio em pó pega fogo, né? Na forma, a gente não sabe exatamente como que está armazenado o urânio nessa centrífuga do Irã, mas o urânio pega fogo sim, né? Então pode ter sido isso, uma grande explosão com urânio. A gente viu que realmente o local depois ficou coberto de um pó cinza, que a gente não sabe o que é, né? Mas pode ser justamente esse resultado dessa queima ali, né? Ele mostrou aqui que com a ajuda de Israel, aqui teve crateras que foram criadas aqui nas estradas de entrada lá em Fordó. Isso daí foi justamente criado por Israel para, né, destruir para não deixar ninguém entrar e sair. Destruíram os prédios também que tinham ali nos dias anteriores, né, os prédios de defesa antiaérea e coisa e tal.
e o ataque em si foram esses 3 furinhos aqui, 3 furinhos aqui. Lembrando que não são 3 furos, o tiro foi tudo num furo só, foram 6 bombas em cada furo desse daqui, e os outros furos é só o vento, né, a saída do material lá de dentro, né? Então, ou seja, muito interessante essa explicação deles lá do que foi o ataque. É lógico, teve perguntas diversas, por exemplo, se alguém moveu o urânio enriquecido de lá, e o pessoal falou que não, Israel tem vigilância 100%, 24/7 daquela região. Se tivessem movido o urânio, o Israel teria ficado sabendo. Na verdade, o que aconteceu, segundo eles disseram, é que moveram o urânio de Natanz e Isfahan para Fordó, porque acharam que Fordó era mais protegido, então levaram o urânio para Fordó. Em Fordó é que estava todo o urânio iraniano, né? Aí não foi detectada radiação na superfície ali da região. Por quê? Porque é muito fundo o negócio explodiu lá embaixo, a radiação ficou por lá, saiu só ventinho daquela coisa ali, né? E eles mostraram aqui um teste, aqui, não, cadê o teste? O teste está aqui, esse aqui é o teste que eles mostraram da bomba penetrante aqui que destruiu a coisa, né? Tem a imagem aqui, ó, em câmera lenta da bomba entrando e explodindo aqui. Isso aqui não é Fordó, evidentemente, é um local de teste que os americanos fizeram ali. Aqui, tá vendo a bomba chegando aqui, e ela começa a penetrar a rocha, e, caramba, até as aletas dela fecham para dar o máximo de penetração possível, né? E aí ela penetra, aqui é rocha, né? Ou seja, ela penetrou na rocha ali, e depois a gente vai ver embaixo ela explodindo aqui. Aí aqui ela sai aqui embaixo, e aí aqui já está a bomba aqui embaixo, e aí ela vai explodir, e foi o teste dela, né, a destruição grande que você tem nisso daí, né? Então, assim, a explicação foi muito bacana, explicou bem como é que é o tipo de dano que está acontecendo, que é tudo considerado de acordo com esse negócio. Eles explicaram que essa questão de Fordó, isso não foi uma coisa feita às pressas. Os Estados Unidos já sabia de Fordó desde 2012. Então o exército americano já tinha um grupo encarregado de estudar como destruir Fordó. Então já havia todo um plano, já tinha todas as informações sobre quantas camadas de terra, de concreto, de aço que tinha naquilo ali. Eles sabiam de tudo que tinha ali naquela estrutura. Já tinham feito todas as contas, as simulações e coisa e tal. Eles usam supercomputadores. O cara aqui, o chefe do Estado-Maior aqui, o general fulano de tal aqui, general Hazim Kane, falou que o exército americano as forças armadas americanas é uma das maiores usuárias de supercomputadores nos Estados Unidos, exatamente porque faz essas simulações e coisa e tal. Então esse plano foi muito bem concebido e foi um sucesso completo, né? E o pessoal tem feito aqui algumas considerações sobre isso também aqui, e uma das coisas que o pessoal fala é isso, né? A impressão que dá da cinza azul que estava toda a montanha depois do GBU, o que poderia ser isso, né? E aí o que queimou tão intensamente ali em Fordó para gerar essa cinza que está ali, né? A resposta está nos relatórios. De acordo com o relatório, o que foi liberado ali é que estava o urânio a 60%, né? Na verdade, o que eles sabem da vigilância que eles fizeram no Irã é que moveram de Isfahan e de Natanz, moveram o urânio para Fordó, porque achavam que Fordó seria o lugar mais protegido, mais difícil dos Estados Unidos destruir, né? Então, aqueles caminhões que a gente viu em Fordó no último dia eram para cobrir as entradas da coisa ali, né? E, aliás, eles disseram que também botaram mais terra em cima do ponto do duto de ventilação, porque eles sabiam que era um ponto vulnerável também, né? Então botaram mais terra ali em cima, mas não adiantou nada. O que queimou, então? O urânio enriquecido, né? O urânio 235, o pó de urânio 235, ele é inflamável, ele pega fogo e pega fogo com muita força, né? Você sabe que tem vários metais, urânio é um metal, tá? Não é uma coisa que a gente esteja acostumado a ver pedaços de urânio por aí, mas o urânio é um metal, e tem vários metais que pegam fogo, justamente porque fazem uma reação muito violenta com oxigênio, e acabam gerando uma explosão, um incêndio. Alumínio pega fogo, pó de alumínio pega fogo com muita facilidade, é um risco de explosão enorme, né? Magnésio é altamente explosivo. Enfim, urânio também. A gente não está acostumado a ver isso, porque não é todo dia que o pessoal explode urânio, né? Ou bota fogo em urânio, mas é o que acontece aqui. Então, a temperatura adiabática da chama é em torno de 3.700 Kelvin a 4.800 Kelvin, ou seja,
quase a temperatura da superfície do Sol. A temperatura da superfície do Sol é 6.000 Kelvin, né? Então, ou seja, urânio é altamente inflamável e ele tem que estar em pó fino para poder passar pelas centrífugas. Então, muito provavelmente foi isso que aconteceu e o ataque deve ter sido muito danoso, realmente deve ter destruído completamente a coisa. Eles falaram ainda que tem evidências de que a montanha cedeu um pouquinho, ou seja, se a montanha cedeu um pouquinho que seja, é sinal de que alguma estrutura que estava lá embaixo foi esmagada, né? O tamanho, se foi toda a caverna cavada pelos iranianos ou só parte dela, a gente não sabe, mas pelo menos alguma parte desabou lá embaixo, né? Então é isso daí. No final, a única pergunta que o Reg 7 ficou chateado é que perguntaram para ele por que você não reconheceu as mulheres pilotos, né? Só falou, agradeceu aos garotos e coisa e tal. Bom, aí ele falou, não, pô, peraí, não, é lógico que a gente agradeceu as mulheres também, teve pilotos que participaram, pilotos mulheres que participaram também. A questão é que lá no inglês, tal como no português, quando você fala no coletivo, a norma gramatical você usa o masculino, né? Se é justo ou não é justo, aí é uma outra questão, mas o fato é, né? Se você tem uma escola que tem professores homens e professoras mulheres, né? Quando você se refere a todos os professores daquela escola, você chama de professores, não de professores e professoras, enfim, é um detalhe isso daqui. Ele próprio reconheceu, haviam sim mulheres piloto nesses aviões que fizeram o bombardeio lá dos B-2, né? Bom, mais informação que a gente tem aqui é a questão lá de Natanz, tá? Natanz também foi atingida pela Bunker Buster, e aí tem uma novidade aqui em Natanz, porque o Irã já começou a reparar o lugar aqui, ó. Já tampou o buraco, botou umas tendas aqui, tá fazendo alguma coisa aqui, e aí a grande dúvida que fica é por que eles tiveram tanta pressa em fechar essa coisa, né? A gente não sabe. Veja, a entrada para o complexo é isso daqui, então a entrada está totalmente destruída. Deixa eu tirar minha cara daqui para vocês verem. Essa daqui, ó, isso aqui é a entrada. Lembra que eles entram por aqui, os túneis passam aqui por baixo. No primeiro ataque israelense, eles destruíram completamente a entrada, uma forma de destruir as centrífugas aqui, né? Agora, a gente não sabe o que eles estão fazendo aqui, mas eles tamparam o buraco aqui que estava aqui, estão fazendo obras aqui em Natanz, né? O que vai acontecer aqui a gente não sabe. De qualquer forma, temos outras informações interessantes. Segundo estão dizendo, quem negociou a paz com os Estados Unidos não foi o Khamenei não, meu amigo. O Khamenei já está meio que, deixaram para lá o cara já. Não foi ele que tomou a decisão não, né? Já tem outras pessoas envolvidas, né? E o Trump ainda deixou claro nessa conferência de imprensa, desculpa, numa outra conferência de imprensa, a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do Trump, falou que, olha só, se precisar atingir o Irã de novo, a gente vai atingir de novo, não tem problema não. O Trump não tem medo de usar força. Acho ótimo isso, acho que é uma coisa bem positiva, né? Bom, o pessoal está vendo aqui a possibilidade do Irã se desmanchar em vários lugares. Eu não acho que vai acontecer isso não, tá? Porque como não destruíram o governo, como não forçaram a mudança de regime, então eu acho que é pouco provável que você tenha a dissolução do Irã. Mas o pessoal está vendo aqui as várias minorias do Irã que você tem, o Baluquistão, enfim, tem uma série de outras minorias aqui, tem curdos também aqui no Irã, enfim, não acho que vai acontecer a dissolução do Irã, não. E bom, a colocação aqui do pessoal é que essa guerra dos 12 dias acabou e que Israel demoliu seus inimigos em todo o Oriente Médio, ou seja, essa vitória. Muita gente vê isso daí como apenas um plano de Israel para evitar que o Irã tivesse bomba atômica, mas na verdade foi uma vitória muito maior. Israel mostrou dominância, Israel e os Estados Unidos mostraram dominância sobre os países ali do Oriente Médio, de forma que o futuro pode ser muito mais pacífico ali agora que a gente tem essa situação, né? O pessoal traz aqui a quantidade de locais atingidos, a gente falou sobre isso no último dia, o quanto que a capacidade técnica israelense e americana é muito superior à dos países, ali, os outros países do Oriente Médio. Então, no final das contas, a visão é que foi um resultado muito positivo, talvez muito mais positivo. A gente só vai ter noção disso muito mais à frente. Mas é capaz de a gente entrar numa era de muito mais paz ali no Oriente Médio agora. Talvez por isso a pressa em fechar a questão palestina, que por mais que seja um negócio que não afeta muita coisa, que seja uma questão de honra de Israel, o fato é que muitos árabes ali na região ficam chateados com essa guerra palestina, talvez seja esse o objetivo, né? Outra coisa curiosa que o Trump colocou aqui, ele fez uma grande postagem aqui, achando um absurdo que a justiça de Israel está perseguindo o Netanyahu, né?
está correndo atrás do Netanyahu porque ele usou, que teria errado alguma coisa, enfim. Existe uma certa perseguição contra o Netanyahu em Israel, da mesma forma que teve perseguição contra o Trump nos Estados Unidos e tem perseguição contra o Bolsonaro aqui no Brasil. É um absurdo a esquerda se agarrar na justiça para tentar fazer pontos políticos, né? E está fazendo isso por quê? Porque está vendo que está perdendo apoio popular, a população não apoia mais a esquerda, o que resta para eles é tentar usar a justiça para conseguir se manter relevante. É uma tentativa desesperada e que pode causar a capacidade da própria justiça, pode macular a própria legitimidade da justiça dos países, né? O Trump está criticando muito aqui o fato de que o Netanyahu foi chamado a prestar depoimento num tribunal lá, devido a algum tipo de... alguma ação que estão movendo contra ele. Estão movendo um monte de ações contra ele lá em Israel, né? Bom, aí o Trump... Vocês sabem que no encontro de Haia lá da OTAN, né, o Mark Rutte, que é o chefe da OTAN, fez um comentário que muitos jornalistas entenderam que ele chamou o Trump de daddy. Depois ele disse que daddy é tipo paizinho, né, no sentido de íntimo, assim, painho, a gente chama de painho aqui no Brasil, né, painho. É aquele negócio, né? O Mark Rutte teria usado o painho com o Trump para referir ao Trump. Ele disse que não, tá? Ele disse que falou outra coisa, mas deram a entender isso, né? O Trump já pegou isso aí agora, já tá fazendo a camiseta aqui, Daddy. Bom, uma outra notícia positiva, o petróleo está caindo bastante, já está mais barato do que antes do início do conflito, de fato, aqui está caindo bem o preço do petróleo, o que é uma ótima notícia para todos nós aqui no Brasil e no resto do mundo, né? E bom para a Ucrânia também, na guerra com a Rússia. Finalmente, só uma última notícia aqui, a Azealia Banks, que é uma cantora, ela é cantora, eu confesso que eu não conheço, gente, não sou muito ligado à cultura pop americana, mas ela cancelou um show porque os promotores estavam exigindo que ela fizesse uma declaração pró-Palestina, liberte a Palestina e não sei o que lá. É o que eu falo para vocês, a esquerda montou na mídia, nas universidades e no show business uma estrutura de domínio esquerdista que é impressionante, cara. Por que tudo quanto é jornalista aqui no Brasil é de esquerda? Porque os jornalistas que não são de esquerda não sobem na carreira não, cara. O topo é dominado pela esquerda, se você não rezar a cartilha da esquerda, ipsis literis, você não é promovido, você não sobe. A mesma coisa nas universidades. Por que a universidade tem tanto professor de esquerda? Porque, de novo, se você for de direita, você não é promovido, você é limado da faculdade, sua carreira é interrompida. Só deixam subir a esquerda. A esquerda é o projeto granciniano, né, de domínio dos países, né, domínio da cultura. E os artistas têm esse negócio também. Muitos artistas criticaram Bolsonaro nas eleições, mas por pressão dessa turma do showbiz. Se você não criticar, a gente não vai te apoiar mais, não vai chamar mais para show e coisa e tal. E aparentemente era isso que estavam fazendo com a Azealia Banks. Exigindo que ela falasse Palestina livre, não sei o que lá, ela se recusou, cancelou os shows todos, porque disse que não vai fazer isso daí, que não tem nada contra os palestinos, mas ela não tem essa posição, então ela não vai falar isso. Parabéns para ela, acho muito, muito justo o que ela colocou. E fico alerta para você entender como é que funciona a coisa no showbiz no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.